Olá, queridos, que Deus abençoe ricamente a sua vida. A minha pergunta nesta oportunidade para você é: para onde você está olhando? De repente você está olhando para as circunstâncias da sua vida e pensa que não existe solução, não existe saída. Eu quero compartilhar com você um texto da Palavra de Deus que se encontra no segundo livro de Reis, no capítulo 6, no versículo 17. Esse texto diz que Eliseu orou ao Senhor e pediu a Deus que abrisse os olhos do rapaz que estava ao seu lado, pois aquele rapaz só conseguia enxergar os adversários, o exército inimigo que vinha contra ele. E Eliseu pediu a Deus para abrir os olhos do rapaz, para que ele pudesse ver que além daquele exército adversário, além daquela circunstância difícil, existia um outro exército, muito mais poderoso, que estava com eles, que era o exército do Senhor. Deus ouviu a oração de Eliseu e abriu os olhos do moço, e o moço contemplou cavaleiros, carros de fogo à sua volta, ao seu redor, mostrando para ele que maior é aquele que estava ao seu lado do que aqueles que estavam contra ele. Muitas vezes nós focalizamos a nossa atenção nos problemas, nas adversidades, nas circunstâncias que nos são contrárias e não conseguimos enxergar além. A oração que Eliseu fez é a oração que nós devemos fazer também nesses momentos. Devemos pedir a Deus que abra os nossos olhos, para que nós possamos enxergar as circunstâncias não com a nossa perspectiva, mas enxergar as circunstâncias com a perspectiva de Deus. O que está além das circunstâncias, o que está acima das circunstâncias, muitas vezes é muito mais forte, muito mais poderoso do que aquilo que nós estamos vendo. Assim como Deus abriu os olhos do moço de Eliseu, assim também Deus quer abrir os nossos olhos para que nós possamos ver que existe algo sobrenatural, que existe algo maior, que existe uma ação de Deus em nosso favor, mesmo em meio às circunstâncias que nos são contrárias. Aquele moço estava com medo quando ele percebeu que estava cercado por inimigos. E quem sabe você tem vivido assim, com medo, medo dos problemas, medo das dificuldades. Quem sabe você se sente cercado por inimigos, cercado por adversidades e pensa que vai perecer diante dessa situação. Eu quero te dizer, querido, que Deus é poderoso para abrir os teus olhos, para que você veja que maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Maior é o Deus que você serve do que os problemas que você tem enfrentado. Então olhe não com os seus olhos carnais, olhe não apenas as circunstâncias, mas enxergue além. Veja a mão do Senhor sobre a sua vida. Veja o invisível pela fé, que Deus é contigo para te dar a vitória nessa circunstância, nessa situação. A Bíblia registra no capítulo 6, no versículo 17 do segundo livro de Reis, que Deus abriu os olhos do moço e ele enxergou a real situação. Quem sabe você está vendo o que está diante dos seus olhos, mas Deus quer que você veja além. Deus quer que você veja a situação real, que é a presença dele na sua vida e a vitória que ele tem para você. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Que Deus te abençoe e que você possa enxergar além, em nome de Jesus.